No Papo com Ricardo Berkenstadt desta semana, você confere uma entrevista exclusiva com o jornalista Caio Blinder. Ele fala sobre a sua trajetória no jornalismo e na política internacional. Nós estamos recebendo hoje no nosso papo o jornalista e amigo Caio Blinder. Caio, que é um dos jornalistas mais conceituados do país, trabalha hoje âncora do programa Manhattan Connection da Globo News, aos domingos à noite, depois do Shalom Brasil, e também trabalhou na Jovem Pan, na revista Veja, é editorialista da Tribuna Judaica, enfim. Caio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco hoje. Obrigado. Estar com uma pessoa tão bem conectada como o Ricardo é um prazer. É o Manhattan Connection. Caio, como surgiu a ideia de ser jornalista? Por que ser jornalista? Eu gostava de ler jornal. Desde pequenininho, eu abri o velho Jornal da Tarde no tapete de casa, lá na Rua Prats, e sempre adorei e me fascinou. Noticiário, notícia, o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, mais o mundo do que o Brasil, desde de molequinho. E eu me lembro o dia em que Kennedy morreu. Essas coisas me marcaram desde moleque, mas já comecei sempre trabalhando na imprensa judaica. Meu primeiro emprego não remunerado foi no suplemento Campus da Federação, né? Depois eu fui trabalhar na velha Resenha Judaica, né? Em que eu recebia passe de ônibus escolar para fazer minhas coberturas. Do saudoso Oscar Nimitz. Como surgiu a oportunidade de você ir para os Estados Unidos? Da onde pintou essa possibilidade? E depois da Folha nós vamos contar daqui a pouco alguns bastidores. Eu tive uma primeira vez que eu era editor assistente da Folha de Internacional, eu achei que eu tinha que estudar, e fui primeiro fazer um mestrado. Passei 2 anos nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil, para a Folha como editor, né? Aí surgiu uma ótima bolsa. Eu passei 9 meses, depois há 30 anos, com um grupo de 12 jornalistas estrangeiros perambulando pelos Estados Unidos em 2 vans, fazendo matérias para a Folha, né? Voltei outra vez para a Folha e depois de um tempo eu estava meio enjoado do dia a dia de redação, fui para a TV Cultura, aí resolvi que eu queria fazer um doutorado. Aí meu plano, eu fui em 89 para ficar 4 anos, fazer doutorado, e desde então estou morando nos Estados Unidos, nunca voltei. Os planos se estenderam. E logo que eu cheguei lá, depois eu descobri que eu não ia ter paciência de ter vida acadêmica e me embrenhei novamente no jornalismo, né? Aí recebi o convite para entrar no Manhattan Connection, desde do seu parto, em 93, e essa é a minha vida. Você trabalhou com 2 ícones do jornalismo brasileiro na Folha de São Paulo, o Paulo Francis e o Boris Casoy, e você tem histórias engraçadíssimas sobre os dois. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador. O Boris pegava todo mundo com as imitações dele na redação, e eu fui pego várias vezes. A maior deles, ele era um grande imitador do Rabino Sobel. Então, no dia que teve a invasão de Israel, do sul do Líbano, em 82, lá no fechamento, atordoado, tinha que fechar um monte de página na última hora. Aí toca o telefone, a pessoa da editoria fala, telefone para você. Falou, quem é? É o Rabino aí. Que Rabino Sobel? Era o Boris imitando o Rabino Sobel, reclamando de antemão do viés antissemita da minha cobertura. E com o Francis eu era editor, moleque, né, foca, né, e primeiro de um fim de semana, o primeiro que eu fui fechar, e não me deram as instruções, era um sábado, sabe, aí eu li nos teletipos, ainda era por telex, teletipos, que tinha uma manifestação contra armas nucleares no Central Park. Eu não tive dúvida, peguei o telefone e pautei, né, como se diz em jargão de jornal, o correspondente da Folha de Nova York, né, a primadona Paulo Francis, tipo 2 da tarde, toco o telefone na casa dele, falei, aqui, não sei o quê, quem? Quem? Não sei o quê, o Caio, novo editor assistente, não sei o quê. Eu queria que você fosse cobrir no Central Park a manifestação. Falei, peraí, já fui, onde você foi? Fui para a janela, já vi, pá! E bateu o telefone na minha cara. Depois me disseram que era proibido ligar para o Francis no sábado, era o Shabbat dele. Ele não trabalhava no sábado. Qual é o jornalista que mais marcou a tua carreira? Olha, o Franz foi um dos que realmente marcaram minha carreira, porque eu li o Franz desde a época do Pasquim. Isso me marcou muito. Também marcou muito o Clóvis Rossi. Eu trabalhei muito tempo com o Clóvis Rossi na Folha. E o Lucas, né? O Lucas realmente, depois da minha fase que fui para a televisão, o Lucas é, até hoje, acho que o melhor texto de televisão. Então, esses jornalistas realmente marcaram a minha carreira. Antes de explorar um pouco a política internacional, do qual você é fera, a gente queria saber um pouco dos bastidores do Manhattan Connection. Como funciona a engrenagem do programa? É um programa que você tem que, em 1 hora na semana do brasileiro, contar
tudo o que está acontecendo, explicar com densidade e reverência. É como se fosse uma revista. Você está lendo uma revista e todos os assuntos, alguns factuais, outros de cultura e abobrinhas. Então isso exige um poder de concisão muito grande para colocar tudo aquilo e ser compartilhado por 4 ou 5 pessoas. Você tem sido um crítico ferrenho à administração do presidente Donald Trump e à figura dele. Como você analisa esses primeiros 9 meses de Trump? Você acha que ele termina o governo? Eu acho que o fundamental do Trump é o perigo que ele representa para a solidez das instituições americanas. Um sujeito que trata a imprensa como inimiga pública, número 1, que são frases que o Lenin usava, tratando a imprensa como inimiga, não merece o nosso respeito. Felizmente, o que ficou muito flagrante nesses primeiros meses de governo, que para mim são uma eternidade, é a solidez das instituições, mostrando que são mais fortes que o Trump. Ele tem que conviver com o Congresso, que embora tenha uma maioria republicana, não deixa de fazer o que ele quer, a imprensa está mais vigorosa, ela está forte. Um presidente que mistura o público com o privado, você não sabe onde termina os interesses da nação e os interesses das organizações Trump. É um sujeito que vai fazer um discurso no parlamento da Coreia do Sul sobre o perigo que é o programa nuclear da Coreia do Norte, e no meio do discurso, seríssimo, problema que pode levar uma guerra, ele faz propaganda do seu clube de golfe no Jersey. Provavelmente em virtude do Trump, tem um crescimento muito grande da extrema-direita em outros países da Europa, com questões dos refugiados, etc., guerra iminente entre sunitas e xiitas, com uma participação americana. É perigosa uma liderança como a de Donald Trump? O perigo do líder como Donald Trump, ele não tem a capacidade de costurar as alianças que os ex-presidentes americanos costuraram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Foi forjada, foi costurada uma ordem liberal, um sistema de alianças políticas e econômicas, tendo à frente os Estados Unidos, a grande potência vencedora da Segunda Guerra, e o Trump está desmontando essa aliança, que tem uma visão do mundo que depende dos interesses imediatos dos Estados Unidos, que ele chama de America First. E com isso, os aliados não confiam. E os problemas mais graves que ele tem também, eu acho que ele inflama supremacistas brancos, ele inflama componentes que afloram a todo tempo de racismo da população contra algumas minorias raciais, como os mexicanos, esse tipo de coisa. Então, acho que ele é perigoso, ele é danoso. Então, no começo da pergunta, lá atrás, você falou, ele vai até o final do mandato? Há uma chance remota dele renunciar ou ser alvo de impeachment, duvido. E tem até uma boa chance de ser reeleito. Nos últimos 40 dias, tivemos mais de 30 tiroteios ou atentados nos Estados Unidos com várias mortes. Isso reflete um pouco a política atual americana ou isso é uma coisa globalizada? Não, eu acho que o fenômeno em si de tiroteios em massa é um fenômeno muito americano pelo excesso de armas nos Estados Unidos. É uma ironia porque você tem esse crescimento de tiroteios em massa, que é recordista, que aconteceu esse ano foi pavoroso, Las Vegas e agora no Texas, na igreja do Texas, mas, ironicamente, nos últimos 25 anos, a taxa de criminalidade, de violência nos Estados Unidos tem baixado, né? Então, é um país mais tranquilo. O que você tem é realmente essa coisa dantesca do tiroteio em massa, né? E fica todo mundo com essa coisa, não, é um problema de distúrbio mental. Tem uns números que provam que não. Só um em 5 desses assassinos são psicóticos. Saindo da América do Norte, vamos ao Oriente Médio, que é um lugar tranquilo. Agora, com essa questão envolvendo os sunitas e xiitas, Arábia Saudita e Irã, tem a questão da Síria, tem Israel. Como você faz, dentro dessa salada, qual análise você faz do atual momento daquela região? Eu acho que existe uma luta por hegemonia na região, especialmente entre o Irã e a Arábia Saudita. E Israel tomou uma decisão que eu acho um pouco arriscada, de fazer uma aliança mais ou menos tácita, que se possa cada vez mais sólida com a Arábia Saudita e com cada vez mais troca de informações, sabe? Pelos últimos dias, pelo que eu li, Israel passou muita informação sobre o Hezbollah para a Arábia Saudita. Então, eu acho que não há um interesse imediato de uma guerra. A Arábia Saudita não quer uma guerra, o Hezbollah não quer uma guerra, Israel não quer uma guerra, mas ela pode acontecer. E o Líbano vai ser uma extensão do campo de batalha que foi a Síria. E é uma coisa natural, porque o terror islâmico mais ensandecido do Estado Islâmico, por mais horrível que seja, ele foi uma distração. Todo mundo se uniu contra o terror islâmico. O Irã era aliado dos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. Com a derrota mais ou menos militar dessa fantasia do califato do Estado Islâmico, as rivalidades naturais estão emergindo, né? Então,
é uma coisa nova. Eu acho que realmente essa aliança de Israel com a Arábia Saudita parece cada vez mais sólida e para ela ser fortalecida vai ter uma cobrança em cima de Israel. Eu acho que os sauditas vão realmente exigir uma postura mais resoluta e menos enroladora de Israel na questão palestina, porque eles não podem se aliar com Israel sem oferecer alguma coisa para a chamada as ruas do mundo árabe, for the street, né, como se diz em inglês. Então vai ser uma condição ali para esse tipo de aliança, para Israel ser finalmente aceito, né, o Estado de Israel ser aceito, pelo menos no mundo sunita. Então é complicado, eu acho que especialmente uma guerra acidental pode acontecer. Queria agradecer o Caio Blinder por ter nos dado essa entrevista. Caio, muito obrigado. Caio veio dos Estados Unidos a São Paulo para participar da convenção da Confederação Israelita do Brasil. Caio, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou e o nosso telespectador agradece. Obrigado, Caio.